beleza. Realmente, a gente tem aqui dois, duas visões de vida, uma que não era cristã antes, se tornou, e outro que já nasceu em um berço cristão, que é o caso do Ociel. E aí, Osiel, você disse que em certo momento de sua vida, eh, você via gente se envolvendo com droga, provavelmente algumas pessoas já até morreram, né, desse envolvimento. Várias. E a gente tinha até uma pecha antigamente que o Espírito Santo, tipo, se tivesse é, envolvimento com droga ou no crime, aqui também acontece de morrer, mas lá era certeza, né? E lá acontecia muito assassinato nesse sentido aí. Você viu algumas pessoas do seu meio, que você tinha contato perto de você, morrendo e convivendo com isso? Pode contar um pouquinho sobre isso? Muitas ocasiões. Era costume, também é uma coisa ruim para uma criança, a gente tá indo para a escola pela manhã e eu sempre ia com meu irmão Otoniel, Otoniel que hoje inclusive é um evangelista da igreja presbiteriana lá na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e encontrarmos cadáveres no caminho que fazíamos para a escola. Eu lembro de uma ocasião em específico que nós fomos os primeiros a ver um cadáver. Fala para pessoal, tem uma pessoa morta ali. Então a gente cresceu com esse tipo de coisa. Já passado algum tempo, hoje eu estou com 41 anos de idade, mas eu estava com uns 20, 28, 29 anos, e meu irmão Toniel fazendo umas contas, assim, uma conversa sem sentido, saber quantas pessoas nós já tínhamos visto mortas no nosso bairro, próximos a nós. E chegamos a uma conta de 33 pessoas que nós vimos Nossa. mortas ou serem assassinadas. Muito, a gente vive muita violência. Então, eu cresci nesse ambiente de muita violência. E colegas de escola, teve uma chacina, uma ocasião, que foram 5 mortos e parte dos assassinos eram meus colegas de turma da escola. Numa outra ocasião, já estava já no ensino fundamental, já para a parte já final, e no mesmo ano eu tive 3 colegas de turma assassinados. No intervalo de um ano, perdi 3 colegas de turma para o crime. Então cresci nesse ambiente de muita violência na comunidade. Mas volto a falar, o diferencial na nossa criação, a proteção de Deus na nossa vida e Deus usando, como o pastor Elton colocou, nossos pais. Porque aquilo que vivenciamos dentro de casa faz a gente refletir no convívio lá fora e se refletir no nosso convívio social e na nossa educação dita secular, na escola. Então isso foi marcante para nós, muito marcante. Tanto que hoje os meus irmãos, todos eles são servos do Senhor, servindo a Deus em várias localidades. Eu brinco com meu pai hoje ele é um pastor. Meu pai está com 81 anos, vai fazer 82 em março agora, na graça do Senhor, no dia 28 de março. E ele se tornou pastor batista aos 59 anos de idade. Então ele é um velho jovem pastor. Uhum. Esse é meu pai. Mas ele a vida inteira foi diácono na igreja. E isso, o convívio com a igreja e a educação dada pelo nosso pai a nós, e eu brinco que papai ele é um grande formador de missionários, porque ele é pastor lá hoje na igreja local, no nosso bairro, no bairro que nós crescemos, mas ele não tem nenhum filho com ele lá. Todos nós crescemos e fomos para algum canto. Então eu tenho irmãos que estão atuando como missionários em igrejas batistas, no Brasil e fora do Brasil, e irmãos em Assembleia de Deus e fazendo o trabalho, a obra do Senhor, espalhado por esse Brasil. E 2 presbiterianos, eu e o Otoniel, ainda estamos atuando na igreja presbiteriana. O meu irmão Oséias, que por um tempo esteve atuando como evangelista, hoje não está mais porque saiu do Brasil, mas é servo do Senhor. E faz o trabalho missionário lá, mesmo vinculado a agência missionária nenhuma. Lá em Portugal ele faz um trabalho missionário de discipulamento
mesmo vinculado Ele mora em à Portugal? agência, mora em Portugal. Então, a semente do evangelho e esse compromisso de ser um adorador se mantém vivo dentro de nós e crescendo dentro de nós, para sermos multiplicadores desse princípio. Qual é o nome mesmo do seu irmão que mora em Portugal? Oséias. Oséias. Então, um abraço para você, Oséias, que tem em Portugal aí. Que o Senhor possa continuar te usando aí e abençoando sua vida. Eu tenho mais dois irmãos em Então, vamos Portugal, dar um que abraço aos seus dois é irmãos. o Josué, que é o mais novo, é o que destoa dos Os, né? Uhum. Porque a sequência, eu vou falar aqui, Vai vocês lá, vão achar Otoniel. engraçado, né? Não, o mais velho é o Osias, que é Ah, pastor assembleiano. Depois tem a Osiane, que também está em Portugal. Osiane. Osiane. Oséias, que é o segundo da linha eu brinco assim, Oséias é a segunda linha de sucessão, que é Aham. Osias, Oséias, Osiane. Aí depois o Obadias, Obadias. aí vem o Otoniel, aí chega no Osiel, sexto da linha de sucessão. Nunca vai assumir o trono, porque sexto já viu, né? É, Aí, aí depois o papai ficou sem criatividade nos Os, né? Aí colocou Adriana e Josué. é, Quebrou Aí ali. quebrou os Os. Quebrou a sequência. Porque ordem meus alfabética. amigos brincavam assim que quando a mamãe chamava a gente Hum. pra almoçar e tava brincando na rua, mamãe não tinha tempo de falar o nome de todo mundo. Só fazia um ó prolongado. Você, ó! Aí a gente Todo chegava, mundo vinha. entendia que era para todo mundo voltar. E muito legal. Bom, certamente essa criação dos senhores aqui, seja evangélica ou na época não, né? Como é do caso do pastor reverendo Elton Roberto, eh, teve momentos aí que houve uma educação mais rígida, né? Uma educação que às vezes pautada vamos dizer assim, no chinelo, na correia, né? O pastor Elton aí deve ter Uhum. convivido muito com isso. E você acha que isso foi prejudicial ao senhor? É, eu nunca fui uma florzinha que se cheirasse para minha mãe. Sempre dei dor de cabeça para minha mãe. Até porque eu disse aqui que eu fui criado com a minha avó. E apesar da minha avó ser bastante rígida, mas a gente foi criado naquela época que a gente ia para a rua. Tinha as amizades da rua, jogar bola, tomar banho num rio, Rio Paraíba do Sul, que está lá até hoje. Hoje não dá mais para tomar banho porque está Hum. muito poluído. Mas lá atrás ainda dava para tomar banho. Então, toda vez que eu ia escondido tomar banho naquele rio, era uma coça que eu levava. Quando eu ia para as festas escondido, para os Você bailes, gostava muito de festa? gostava, a famosa discoteca, né? Os jovens hoje nem sabem o que que é discoteca Ele- mais. Hoje é outra coisa. Então, a gente sempre teve esse estilo de vida que desagradava minha mãe. Eu sou das antigas de ser corrigido com a vara da infância, daquela época. E a vara da infância é literal, era uma vara de amora Marmelo? mesmo. Não, vara de amora ou de goiabeira. Hum, E ela tentava escolher as partes macias, mas de vez em quando ela errava e ficava os vergões. nossa. Mas hoje, olhando para trás, eu não tenho cicatrizes dessas varadas, não, mas as cicatrizes ficam na lembrança. Mas eu agradeço hoje a Deus que usou as mãos da minha mãe e da minha avó, porque eu apanhava era delas, de cada varada que eu levava, e isso na época doía muito, eu ficava revoltado. Quanto mais ela batia, mais eu ficava revoltado, mas essa revolta Deus transformou em graça na minha vida, e hoje eu agradeço a Deus por aquelas varadas que me ensinou. Ali estava a lei de Deus me ensinando a andar no caminho do Senhor. Robson e Oziel, a lei de Deus é uma vara para o miserável pecador andar no caminho do Senhor. Hoje, claro, nós temos aí a lei que não pode espancar as crianças e não devemos mesmo, Uhum. mas o princípio continua quando o sábio escrevendo que há uma estultícia no coração da criança e só vai desligar essa estultícia no coração da criança com a vara da disciplina. E eu interpreto vara ali literalmente, literalmente. Isso não vai traumatizar criança coisa nenhuma. Se traumatizar é para mostrar que essa criança não está debaixo da graça do Senhor Deus, porque Deus é especialista. A lei do Senhor é uma vara
que todo dia pega no nosso lombo, para a gente lembrar quem nós somos e de onde nós viemos, para nos humilhar na presença do Senhor. Então, apanhava e apanhava bastante. E minha mãe exercia o papel de pai. Então, ela me batia por ser mãe e me batia por ser pai. Dobrado, então. Dobrado, porção dobrada. E diz que mesmo não bate, 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 dói. bate, Mas bate. vale lembrar aqui, se me permitem, Claro. que a lei, né, que nós temos no Brasil hoje, que fala a lei da palmada, é um apelido pejorativo para essa lei, ela é para evitar os excessos. Uhum. Mas a Bíblia já fala sobre evitar os excessos. Não bata a ponto de matá-lo, É. não corrija a ponto de matá-lo. Essa é a ideia. A correção com vara, né, fez parte da minha infância também, de todos meus Você irmãos. apanhava muito, Rosiel? Apanhava bastante. Mas você era evangélico, Rosiel. Sim, Mas mas, evangélico mas não- pecador É um miserável do crente mesmo jeito. miserável. O fe- Conta um caso aí que você apanhou do tamanho, Rosiel. É muito para lembrar, mas eu lembro de uma Ah. embarcante que eu ia brincar no fliperama, Hum, né? As crianças de hoje sabem nem o que é fliperama, né? sabe não? O fliperama é o, que é o avô do videogame, né? Isso. E eu lembro brincando lá de Street Fighter Hum. e um miserável me perturbava enquanto eu brincava. E eu, no acesso de ira, eu desferi um tapa bem, não, foi um soco, não sei que mania é essa de dar um tapa. Mas Ele você deu um tem um cara tapa. muito calmo? Você não tem cara de bater Pois é, mas a ira domina qualquer sujeito de repente, né? O pecado jaz no homem, então Uma a porta. ira pode surgir. Aí Hum. eu dei o golpe no sujeito. E esse sujeito era vendedor de pão, e ele andava com aquela assim, né? Aqui é outro exemplo antigo, né? Aquelas cestas enormes de pão, em que ele pegava o pão com garfo para não tocar no pão para entregar para o cliente, e ele arrancou aquele garfo da cesta de pão para Ó. me desferir um golpe de garfo. E eu era menor do que ele, eu devia ter 11 anos e ele devia ter 16. Mas eu não hesitei em dar-lhe um tapa que feriu o orgulho dele. E aí, um pecado contra outro pecado, né? A ira contra o orgulho. E o cara Aí, foi de garfo pra e você, ele podia foi te de furar, garfo, aí ué. ele foi desleal. É, Aí, os adultos seguraram ele. sei. Só que ele conhecia minha família, então ele passa na minha casa e avisa minha mãe. O Osiel brigou comigo lá no fliperama, me desferiu um golpe e tal. Bom, eu bati na rua e apanhei em casa, porque a mamãe não me deixou de corrigir e de me proibir de frequentar o fliperama, graças a Deus. Porque no fliperama, claro, você vai lá para brincar, É, mas todo tipo de gente vai para lá para brincar, né? Geralmente era uns botecos que era. tinha, né? Geralmente é num É. lugar que não é bem frequentado. Então, o pastor está colocando aí a questão da correção, eu quis lembrar da lei, ela existe para evitar o excesso e tem que ser evitado mesmo o excesso. Um dos princípios que devem ser observados na correção de crianças e na criação de filhos, embora eu não tenha filhos, mas eu sou filho, não fala de mim assim, você não pode falar de filho, você não tem. Fala assim, mas eu sou É, filho, eu fui educado, então posso falar. Engraçado que isso é sempre uma desculpa. Eu já conheço várias pessoas, né? Eu e a Edmilena ainda não temos filhos. Toda vez que a gente fala assim, já falamos com algumas pessoas próximas da gente, fala assim, vocês vão saber quando você tiver filho. Uhum. Mas eu já tô vendo aqui, né? Exatamente. Não poderia ser assim, né, Zé? Exatamente, porque hoje é uma invenção ridícula que inventaram o tal de lugar de fala, É. Hum. né? E nós temos o crente, ele é diferenciado nisso porque o nosso lugar de fala é a palavra de Deus. Isso. Sim. Então a palavra de Deus, como abrange todos os assuntos, então nós temos lugar de fala em qualquer assunto. Qualquer assunto nós temos. Não vem com essa de querer nos calar de É. lugar de fala, porque nós temos esse direito de falar. Além da liberdade, nós temos ainda pela Constituição. Então, a moderação na correção da criança é necessária. Um dos princípios que deve ser observados é não corrigir com ira. Uhum. Se estiver irado no momento que você vai corrigir, você vai pesar a mão. Uhum. Vai pegar o objeto errado para corrigir a criança. E só uma observação, Edmila já leu Os Grandes Sertões Veredas? Você já conhece a obra do... É Graciliano? Não, é o Guimarães Rosa. Guimarães, Edmila falou isso. lá. Muito bem. Nossa produção falou ali. É. Boa. Tem uma parte Guimarães lá Rosa. que eu acho que vocês vão concordar, que é o seguinte: o casal batia nessa criança, tinha uma criança e ela era muito atentada. Aí batia, 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 a criança realmente merecia apanhar. Uhum. A criança cessou de fazer bagunça. Só que eles estavam num ritmo de bater, 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 que acostumou.
Então eles batiam na criança mesmo se ela não tivesse feito nada. A gente não está falando disso aqui, Não, né? Não, A gente está falando de uma educação, né? educação. isso. Que foi o caso do Justamente. senhor lá na época do fliperama, né, Zé? Exatamente. Então, então vou confessar aqui, confessar não, vou entregar meu pai aqui. Meu pai tinha dificuldade de corrigir sem a ira, Hum. mas minha mãe não. Minha mãe é Uhum. mais Seu pai moderada batia de nisso. mão fechada. Era mais questão do tapa. E mão de homem é pesada. É. Uhum. Papai, Seu pai homem. trabalhava em quê? Então, meu pai a vida inteira foi autônomo, então ele já passou por muitas profissões. Mas eu lembro de uma época que ele trabalhava numa fábrica de blocos, ele tinha fábrica de blocos. Uhum. Então, pensa num braço bruto. Uhum. Mas eu já era adolescente, mas ainda assim eu lembro de uns tapas na nuca bacanas em algumas situações. Mas a correção com ira provoca isso. A, a dosagem fica meio desproporcional do peso da mão. Então, a dica é sempre corrigir com moderação. Não esteja irado na hora da correção da criança e explicar para ela por que está corrigindo, qual é a, a, a razão daquela correção. Aí eu me lembro de um professor nosso do seminário, o reverendo Gilson, uma pessoa fantástica, e ele falando um pouco sobre a criação dos filhos dele, ele tem 2 filhos, e ele, toda vez que corrige, tem a vara, né, corrigia, né, que agora são adultos filhos dele, tinha a vara e a instrução verbal. E sempre aplicando a palavra de Deus àquele pecado específico. Porque se só corrige e dá um dito que o pessoal chama de hoje, né, os adolescentes vão chamar de hoje de palestrinha, nós chamávamos de sermão, Uhum. mas ele dava um sermão sim, mas embasado na palavra, Uhum. para apontar para o filho dele qual era o pecado que ele estava violando e por que ele estava sendo corrigido com vara, e logo após ele tinha que fazer, ele era convencido, né, pela escritura de que necessitava de arrependimento de pecado. O que muitos pais cristãos pecam hoje, e estamos falando de pecado aqui agora, Uhum. é não apontar esse caminho da escritura para mostrar que o que a criança fez é um pecado. Só usa aquela palavra assim, é feio, Deus não gosta, Uhum. Deus vai te castigar por isso. Aí Uhum. tá um equívoco. Essa criança não vai crescer compreendendo que Deus corrige, mas também é um Deus de amor. É o Deus que corrige, mas é o Deus que acolhe. Aí só fica com o Deus irado, porque na figura do pai só tem aquela ira e aquela mão pesada. Sim. Aí é um risco que corre na boa educação de filhos. Pode Pode falar. falar. É interessante, ó, que nós entramos nessa área aí de correção de filhos. A autoridade, o pai tem autoridade sobre o filho, não é o contrário. Só que esta autoridade não é uma autoridade produzida pelo próprio pai ou pela própria mãe. É Muitas vezes acontece que o pai e a mãe falam assim, você é meu filho, e como se isso. fosse uma propriedade, E né? isso é. Não, e até usa o termo de dizer, ó, aqui dentro de casa quem manda sou eu. Enquanto estiver debaixo do meu teto, aqui são as minhas ordens. Eu entendo quando fala isso, mas para um cristão, ele só tem autoridade porque ele foi dada. E essa autoridade é uma autoridade vindo das Escrituras. É isso que o nosso irmão Osiel está colocando aqui. É difícil você saber criar um filho debaixo dessa disciplina, de dizer para ele, meu filho, eu vou te disciplinar por conta disso, porque assim diz a palavra de Deus. E nós seguimos um Deus santo. É difícil, dificilmente alguém faz isso, mas esse é o caminho. É você levar o teu filho até a mente cativa pelas escrituras, ainda que vai ser disciplinado, mas mostrar os benefícios daquilo que vai ser dado para o filho vindo das escrituras.